Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. De forma, quando nós terminarmos esse trabalho, você terá um comentário em todo o Novo Testamento. Hoje, nós vamos dar continuidade ao julgamento de Paulo, não é, perante Festo, apesar que Paulo já apelou para César. Festo pediu ajuda do rei Agripa para ter algo que escrever para César. E é interessante porque quando Lucas escreve esse livro, que é o segundo volume, é a continuação do Evangelho de Lucas, ele escreve a um excelentíssimo Teófilo, que surge uma pergunta: quem é esse Teófilo? Muitos acreditam que talvez fosse um oficial romano, ou provavelmente um oficial grego, que está interessado mais na fé em Jesus. Pelo fato de Lucas mencionar no capítulo 25, verso 16, que não é costume dos romanos entregar um homem sem ter o acusado, mostra que talvez Teófilo não é um oficial romano, pois para Lucas explicar o costume dos romanos é sinal que não é um oficial romano, poderia ser grego. Eu estudei com um rabino que acreditava que Teófilo era um sacerdote. E é interessante porque muitos sacerdotes são mencionados, como o sacerdote Ananias, é mencionado no capítulo 23 e 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aqui uma possibilidade desse Teófilo excelentíssimo ser um sacerdote, a quem Lucas está escrevendo, de acordo com esse rabino. Ele diz que houve um Teófilo, sacerdote, e ele então acredita que Lucas escreveu o livro de Atos e primeiro Evangelho também a esse Teófilo. Muito bem, de qualquer forma, nós vamos continuar. Nós temos no capítulo 23, Paulo perante o Sinédrio, capítulo 24, Paulo perante Félix, capítulo 25, Paulo perante Festo, e agora no capítulo 26, Paulo perante Agripa e Berenice. Então, nós temos aqui a defesa de Paulo, olha, nessa sequência: Sinédrio, Félix, Festo e agora o rei Agripa. Nós vamos ter as três defesas aqui de Paulo, né, no capítulo 23, 24, 25 e 26, sendo que no 22 ele fala nas escadarias subindo para a fortaleza de Antônia. Muito bem, capítulo 26, o rei Agripa, esse é Agripa II, o seu território tinha sido bem diminuído, mas ele se sente muito honrado por Festo lhe dar essa oportunidade de dar uma opinião sobre o preso Paulo. Veio ele, Berenice, com todo aparato. Para Paulo, é mais uma oportunidade de pregar o evangelho para reis, para governadores, que Paulo pregava. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, não é? Tenho por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Paulo se sentiu também, de uma certa forma, honrado, ele diz venturoso, feliz, não é? Que ele estava diante do rei Agripa, visto que esse rei era versado nas questões dos judeus. Ele vai até mencionar isso, não é? Normalmente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Muito bem, então, sendo um rei,
apesar de Agripa não ser totalmente judeu, né? Esse rei aqui que nós estamos falando, Agripa, ele é bisneto, na verdade, de Herodes o Grande, neto de Herodes, não é? Ele está, então, se defendendo perante esse rei Agripa II. Pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então, a minha vida, pois desde a mocidade qual has sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem. Paulo menciona aqui que ele foi bem jovem para Jerusalém, estudar, claro, aos pés de Gamaliel, apesar de ser da Cilícia, né, da cidade de Tarso, por isso ele é conhecido como Paulo de Tarso, mas ele foi bem cedo, desde o princípio da sua vida em Jerusalém, entre os da minha nação e entre os judeus o sabem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quisera testificar. Ele disse, os judeus podem testificar do meu zelo, de tudo que eu fazia em Jerusalém, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então Paulo estudou, né, com Gamaliel, se tornou fariseu e viveu dentro do farisaísmo, zeloso pelo judaísmo, né, tão zeloso que ele perseguiu os do caminho. Então ele está testificando perante um rei que conhece bem a seita dos fariseus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Vamos ver a esperança da qual Paulo está falando. Para ele, a promessa que Deus havia feito era do Messias. E ele estava sendo julgado. A qual as 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Então, havia uma esperança em Israel dessa promessa. E Paulo está mencionando que ele está sendo julgado por causa dessa promessa. E aí, essa promessa, Paulo vai anunciar a Cristo para Agripa. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então, o rei está ouvindo Paulo com atenção, não é? Paulo está declarando a promessa, a fé, que ele está sendo julgado, pois que julga-se que coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, não é? Paulo novamente volta no tema da ressurreição. O livro de Atos, ele fala da ressurreição no capítulo 23, perante o Sinédrio. O capítulo 24 também ele anuncia, né, acerca do juízo final ao governador Félix, a Drusila, a esposa de Félix. Tanto é que Félix ficou um pouco evaporado, né, um pouco assim angustiado pelo que Paulo anunciava, e até diz que ia ouvir Paulo em outras ocasiões. E nós vemos que ele também no capítulo 25, o próprio Festo havia testemunhado também que Paulo declarava do defunto Jesus que havia sido morto e ressuscitado. Então nós vemos o capítulo 23, ressurreição, capítulo 24, julgamento, juízo final, ressurreição. Nós vemos o capítulo 25 e agora no capítulo 26, verso 8, julga-se, pois, incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? É uma pergunta. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Acerca da história de Jesus era bem conhecido. Jesus esteve perante Herodes, o tetrarca. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. E agora Paulo está anunciando Jesus abertamente, o Nazareno, que eu mesmo devia praticar muitos atos, né, na sua zelo. Paulo perseguiu a fé cristã e está declarando isso também ao rei Agripa. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Então, Paulo parece que foi testemunha não só da morte de Estevão, que nós vemos no capítulo 7, que puseram as vestes de Estevão ao pé de Paulo,
Mas Paulo, quando pegou cartas, foi testemunho de morte de outros cristãos. Diz que ele dava o voto dele contra eles, né? Nós não temos diretamente que Paulo os matou, mas Paulo prendeu, e quando entrava acerca de julgamento, Paulo era a favor que se matasse eles. Verso 11: e castigando-os muitas vezes por toda essa sinagoga, os obriguei a blasfemar. Note que Paulo forçava esses cristãos a negar o nome de Jesus, até blasfemar, né, do nome de Jesus, ou seja, uma forma de negação, que Paulo os obrigou a fazer isso, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o perseguiram. Paulo era um grande perseguidor da fé cristã, que agora ele, Paulo, anunciava, e ele está declarando isso perante o rei Agripa, perante os ouvidos do governador Festo. E agora Paulo vai contar acerca da sua conversão. Aqui nós temos os detalhes, nesse capítulo 26, da perseguição que Paulo fazia de fato aos cristãos, forçando alguns a blasfemar, forçando alguns a negar a sua fé em Jesus. Verso 12, continuando, capítulo 26 de Atos, verso 12. Soube que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, Paulo tinha carta para os prender, e agora ele está dizendo daquela viagem que ele fez a Damasco, na qual ele vai encontrar Jesus no caminho. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Paulo está contando agora ao rei a sua conversão, como é que ele mudou de ser um perseguidor da igreja para se tornar agora um perseguido em cadeias, respondendo pela fé cristã. Então ele começou lá da história dele, desde o início, quando ele foi estudar em Jerusalém, fariseu, perseguiu a igreja, perseguiu aqueles que anunciavam Jesus o Nazareno, mas indo a caminho de Damasco, a grande visão que ele teve, a experiência que ele teve, e ao meio-dia, como viu no caminho uma luz do céu, que excedia, uma luz tão forte, tão intensa, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, note que não foi só Paulo, todos caíram. Paulo vai ouvir a voz, os outros talvez viram a claridade, caíram. E caindo nós todos por terra, ouvi. Note que foi aqui Paulo. Todos caíram, mas Paulo que ouviu a voz. Ouviu uma voz que me falava em língua hebraica. Então, quando Deus está falando com Paulo, está falando em língua hebraica, não é? Alguns judeus creem que a língua hebraica é a língua original, antes da confusão das línguas. Então, Paulo ouviu Deus falar em língua hebraica, ou Jesus falando em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Os aguilhões eram grandes espetos que se punham atrás dos bois, quando se arava a terra, que o boi não queria ir, então apertava-se com os aguilhões e forçava os animais a andarem, não é? Então Paulo estava sendo rebelde à voz, ao caminho de Jesus, e estava lutando contra esse caminho, mas quando veio essa voz, e a voz falou com ele especificamente, e Paulo aqui diz em língua hebraica, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz dizia: dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pronto, Paulo aqui deu testemunho que o Jesus que tinha sido morto, crucificado, a qual Festo considerava um defunto,
que esse Jesus, na verdade, estava vivo, que esse Jesus tinha lhe aparecido no caminho de Damasco, que esse Jesus apareceu numa luz tão intensa que o esplendor era maior do que o sol, que todos caíram por terra e ele ouviu a voz que dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Devido a essa experiência, devido a esse encontro, devido a essa visão, Paulo não podia negar a sua fé cristã, não é? Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então não foi uma experiência única, Paulo iria ver Jesus outras vezes, e Jesus iria anunciar, como anunciou a ele no capítulo 23, que assim como ele testemunhou em Jerusalém, importava que ele testemunhava também em Roma. Então Paulo teve uma experiência maravilhosa, um encontro com o Senhor Jesus tremendo, não é? Ele não viu a face de Jesus, a luz era intensa, derrubou a ele, derrubou a todos por terra, mas ele ouviu a voz, ele entendeu, falava com ele em língua hebraica, ele era entendido na língua hebraica, por isso te pôs por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como das quais, pelas quais hei de te aparecer ainda, livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio. Paulo anunciou que o seu ministério não era só para os judeus, mas também para os gentios, que Jesus o estava enviando também aos gentios. E ele vai dizer para que ele foi enviado aos gentios, não é? Para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Que maravilha, né? Paulo, então, recebeu uma missão que ele deveria pregar não só aos judeus, como aos gentios, para os converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Paulo aqui anuncia claramente que as pessoas que estão em trevas, que as pessoas que estão no pecado, estão debaixo do poder de Satanás, mas que elas iriam se converter a Deus. Dessa forma, Paulo falando, indiretamente, está dizendo também ao rei, ao governador, que eles se encontram debaixo de um poder das trevas, por isso não conseguem enxergar a verdade do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. A remissão de pecados, Paulo vai deixar claramente que essa remissão ocorre através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, que o único que remove os nossos pecados é Jesus. Converter-os do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. A fé aqui não é em Paulo, é a fé em Jesus, não é? Paulo está anunciando o que Jesus lhe falou, que a remissão dos pecados se dava pela fé em Jesus. Sem fé em Jesus, é impossível ter a remissão dos pecados. Sem fé em Jesus, a pessoa ainda está nas trevas. Sem fé em Jesus, a pessoa se encontra ainda debaixo do poder de Satanás. Mas com a fé em Jesus, a pessoa se converte da luz para as trevas, do poder de Satanás para Deus e também recebe a remissão de seus pecados. Que mensagem tremenda! Que exposição do Evangelho nós vamos ter para Paulo mencionar que os que estão fora de Jesus estão com seus olhos nas trevas, não é? Não tem a luz. Estão debaixo do poder de Satanás e estão com os seus pecados. Mas quando vêm para Jesus, as pessoas saem das trevas para a luz, é retransportado do reino das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, e vão receber a remissão dos pecados pelos santificados pela fé em Jesus. Que mensagem tremenda, não é? A mensagem da santificação. Santificação que ocorre pela fé.
não é? A santificação que provê de um Deus santo. A santificação que significa pureza, pureza de nossos pecados, pureza da nossa vida. A santificação que vai significar também a separação do pecado. A santificação que significa uma consagração a Deus. A santificação que se alcança pela obediência da fé na pessoa de Jesus. A santificação que se alcança pela fé no sangue de Jesus, de acordo com Hebreus 10, 29. E a santificação que é uma obra de uma vida no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Santificação essa dada pela fé em Jesus. Pelo que, ó rei Agripa, Paulo continua, não fui desobediente à visão celestial. Era uma visão celestial. Paulo declara que ele foi obediente, que não houve desobediência da parte dele com relação a essa visão. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendasse, convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Era por essa causa que Paulo estava sendo julgado. Por ter pregado em Damasco, por ter pregado em Jerusalém, por ter pregado na Judeia, por ter pregado aos gentios, tudo levando eles a se converter a Deus e obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Qual era o crime de Paulo? Anunciar Jesus. Qual era o crime de Paulo? Anunciar a remissão dos pecados, a santificação pela fé em Jesus. Se convertam do poder de Satanás para o poder de Deus, das trevas para a luz. Que pregação maravilhosa, que mensagem tremenda do Evangelho nós encontramos Paulo testificando para o rei Agripa. E a causa que os judeus procuravam matar. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço. Paulo dizia que a sua vida era graças ao socorro de Deus. Deus o havia socorrido, guardado ele até das ciladas dos judeus que pretendiam matá-lo. Permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Ele estava diante de rei, de governador, para ele estava diante dos grandes, mas Paulo também dava o mesmo testemunho aos soldados, aos centuriões, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Paulo tinha um entendimento claro das escrituras, das promessas de Deus aos profetas, do que Moisés falou, isto é, qual é o entendimento que ele tinha? Vamos ver, verso 23 do capítulo 26, isso é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, deveria anunciar luz a esse povo e aos gentios. A fé era agora algo universal para Paulo, não somente aos judeus, mas aos gentios. Cristo deveria padecer e que ele iria ressuscitar e anunciar a ressurreição dos mortos, não é? O primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciar a luz, luz para os gentios. Era isso que os profetas diziam do Cristo. E dizendo ele isso, com a sua defesa, disse Festo em alta voz. Festo não entendia nada disso, né? Festo começou a ficar perturbado com o que Paulo está dizendo. Para Festo, como ele disse no capítulo 25, Jesus era um defunto, Paulo afirmava que ele vivia. E agora, ele dizendo isso em defesa, disse Festo em alta voz, está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Festo teve Paulo por louco. Como é que poderia um homem ter ressuscitado? Festo não acreditava naquilo. Festo vai tentar impedir Paulo que continue em sua defesa. O governador grita em voz alta, está louco, Paulo? Está louco? As muitas letras te fazem delirar. Certamente Paulo ficava lendo ali e ele está dizendo, as letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo
Festo. Paulo, com calma, né, responde a acusação que Festo chama de louco. Né? Realmente, Paulo tinha ficado louco por Jesus. A fé em Cristo, somos às vezes acusados de loucura, não é? Como Paulo diz, que a fé, o poder do Evangelho é loucura para os que perecem, quando ele escreveu sua carta aos Coríntios. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de são juízo. Estou em perfeito juízo, estou em perfeita clareza no que falo. Paulo admite, antes digo palavras de verdade, de são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Que coisa tremenda! Paulo vai dizer que o rei Agripa era conhecedor do costume dos judeus, que era conhecedor das promessas, que era conhecedor dos profetas e Moisés. E ele vai dizer, o rei pelo qual me defendo sabe dessas coisas, porque isso não foi feito em qualquer canto, não é? Ou seja, toda aquela fé de anos que os judeus proclamavam, anunciavam, esperavam, aguardavam a promessa, eles entendiam. E Festo não era, e o rei Agripa não era alguém ignorante. Festo, por ser um gentil, por ser romano, procurador, talvez não conhecia os costumes, mas o rei Agripa bem o conhecia. E Paulo vai dizer, digo palavras de verdade e de são juízo, porque o rei de quem falo com ousadia sabe essas coisas, pois eu não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. E agora Paulo vai colocar o rei Agripa em xeque, não é? Vai colocar o rei Agripa numa situação difícil, ou ele crê ou não crê. Olha o que Paulo diz no verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Isso significava que Agripa cresce nos profetas, ele deveria crer em Jesus. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo está falando. O rei era conhecedor das profecias, o rei já tinha ouvido, conhecia o costume dos judeus, e agora Paulo vai colocá-lo em xeque numa situação que ele precisa decidir. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo faz a pergunta, talvez houve silêncio da parte de Agripa. Talvez isso aqui é algo interessante, enquanto Festo está apavorecido, chamando Paulo de louco, e Paulo defendendo que Deus está louco, que diz palavras de verdade, em são juízo. Ele agora coloca Agripa em xeque e diz, crês tu no profeta, ó rei Agripa? Houve talvez silêncio da parte de Agripa, e aí Paulo diz, bem sei que crês. Quer dizer, a mensagem de Paulo tinha atingido o coração de Agripa, tinha levado Agripa a refletir, tinha deixado Agripa e pensando em tudo aquilo, na visão celestial, no testemunho, em tudo que se falou a Paulo em língua hebraica, nos testemunhos dos profetas, de Moisés, Agripa ficou um pouco atordoado e vai até dizer a Paulo acerca disso, não é? Que Paulo por pouco não o persuades a ser cristão. Crês tu? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Olha só, por pouco, né? Se Paulo tivesse falado um pouco, ele já seria persuadido. Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. Não era preciso muito, não é? Paulo já tinha ido direto ao ponto. Paulo já tinha questionado se o rei cria ou não cria nos profetas, e se ele cresce, ele seria obrigatoriamente também a crer em Jesus. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a que me faças cristão.
E disse Paulo: provera a Deus que eu, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também a todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou. Ó Rei, se tu soubesses a maravilha que é ser cristão. Ele diz, não por pouco, nem por muito, né? Ou por muito, não somente tu, mas também a todos esses aqui do conselho, todos que estão me ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo estava com cadeias, estava preso, não é? Ele falou, eu queria que todos fossem cristãos, exceto por essas cadeias. Estou preso pela minha fé, estou preso por aquilo que anunciei, estou preso de ter cumprido ou estar cumprindo o meu ministério. E ele falou, eu queria que não fosse por pouco, por muito, mas não somente tu, mas todos esses que me ouvem, inclusive o governador Festo. Paulo é convincente. Paulo fala palavras que convencem, que entram no coração. O rei entendeu da sua necessidade de se converter, de se tornar também. E como diz, me faças cristão, me faças cristão. Dizendo a ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice, os que com ele estavam sentados, e apartaram-se dali e falavam uns com os outros, dizendo, esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. Interessante, novamente a defesa de Paulo, né? Cláudio, o tribuno, já tinha concluído que Paulo era inocente, Cláudio Lísias, que era o tribuno. O governador Félix também tinha chegado à mesma conclusão, porém não soltou Paulo por causa do favor dos judeus, e nós vemos que o governador Félix era um homem de difícil decidir, tanto é que foi afastado do seu cargo devido a uma polêmica que houve entre os judeus, gentios e Cesareia, no ano 60, e agora, novamente, eles se conferenciam, vão chegar à conclusão novamente da inocência de Paulo. Paulo representa o cristianismo, a inocência de Paulo representa que o cristianismo não é ameaça nem para Roma, nem para os judeus, é apenas a fé da remissão dos pecados, da santificação, da conversão, como Paulo disse, do poder de Satanás a Deus. E eles então vão se conferenciar, esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. Ele bem podia ser solto. Paulo poderia ser colocado em liberdade. Paulo não precisava sequer ir a Roma. Mas ele apelou a César devido à inconsistência do governador Festo querer levar Paulo a Jerusalém. E a única solução que Paulo viu foi apelar a César e dessa forma cumprir aquilo que Jesus havia lhe dito, que ele haveria de testemunhar em Roma como havia testificado em Jerusalém. E eles então se conferenciam, não há nem sequer o que escrever ao imperador, porque o homem não fez nada digno de morte. Sua apelação a César, ele estava escapando do tribunal do governador Festo, e agora então ele se conferenciou, esse homem não fez nada digno de morte ou de prisões. Verso 32, e Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se se esse homem não tivesse apelado para César. Esse homem podia ser solto, poderia estar solto, mas devido ter ele apelado a César, agora Paulo deveria a César. A conclusão do rei foi que Paulo era inocente. A conclusão do rei é que ele quase se converte a se tornar cristão, não é? E que Paulo era inocente. Festo também vai ouvir do rei acerca da inocência de Paulo e poderia então Paulo ser facilmente solto se não tivesse apelado a César. Agora ele deve ir a César e vai cumprir assim o seu propósito de ir até Roma e anunciar, e era o que Paulo queria mesmo,
testificar de Jesus também em Roma. Paulo testificava tanto a grandes como a pequenos, dava o testemunho de Jesus. E com isso nós encerramos o capítulo 26. Voltemos para o capítulo 27, onde nós vamos ver, nesse capítulo 27, a viagem de Paulo a Roma, o naufrágio que ele vai sofrer, novamente algo tentando impedir que Paulo chegasse a Roma, mas ele vai chegar em meio às dificuldades, em meio às conspirações, em meio às ameaças de morte, em meio aos naufrágios, em meio a tudo que acontece. Deus estava socorrendo Paulo, guardando ele, como ele diz que permanecia até o dia de hoje, testificando quantas vezes esse homem foi livre da morte, quantas vezes esteve preso, quantos testemunhos que ele deu em sua defesa, em defesa da fé cristã, sempre anunciando a Jesus e quase convencendo governadores, reis a se converterem ao cristianismo. Que livro maravilhoso, que testemunho grande, tremendo do apóstolo Paulo. Volte para continuar estudando o capítulo 27 e 28, onde nós iremos concluir o livro. O livro acaba no capítulo 28, mas é um livro que termina sem término, na verdade, não é? Porque os Atos dos Apóstolos sempre continuam. Até hoje, nós estamos escrevendo o capítulo 29, 30, 31, todo lugar onde Jesus é pregado, nós estamos anunciando o Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com você, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais esse programa foi o pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais vídeos, se esse vídeo tem sido de bênção para você, se você tem aprendido a mais acerca da palavra de Deus, despertado sua curiosidade, ajude-nos a divulgar esse canal, anuncie os seus amigos, familiares, para que ouçam o nosso canal, envie esses vídeos que nós fazemos para alguém, pode enviar pelo WhatsApp e dessa forma o Evangelho continua sendo anunciado e pregado e que Deus abençoe.